Conjunto Kadosh, sal da amada igreja, com a paz do Senhor. Aqueles que souberem podem louvar a Deus conosco, amém? Assim meu povo que me adora e me servis com integridade, eu abriria a janela do céu e lhe daria o trigo mais fino. Assim meu povo que me adora, me adoras acima de tudo, com meu puro da minha rocha eu sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu orar e bem dizer ao meu Senhor e obedecer, eu comerei o melhor desta terra. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor e obedecer, eu comerei o melhor desta terra. Aleluia! Quantos creem nessa palavra? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Assim meu povo que me adora, me adorás acima de tudo, e as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Assim meu povo que me adora, me adorás acima de tudo, com meu puro da rocha eu sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. E eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra.
o pão. Tu és o pão que desceu do céu. Tu és a fonte de vida. Com tua glória sou. Peça isso pra ele, meu irmão. Enche-me de ti até transbordar. Essa noite, meu irmão, até transbordar. Tu és o pão. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me. Diz mais uma vez, tu és o pão do céu. Tu és o pão do céu. Tu és o único Deus, tu és o único Senhor. Enche-me, enche-me. Aleluia, nós queremos te agradecer por tudo, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Senhor Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade
vez do início. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Diga que Ele é grande. É o Senhor em quem nós temos a Que nos vitória ajuda contra o inimigo. e que nos ajuda Oh, por isso nós contra nos o prostramos. inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Oh, queremos agradecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer, agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia. Você pode confiar nele. Você pode confiar nele. Aleluia. Ele promete, ele cumpre. Ele não erra, ele não falha. Aleluia. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. E nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. Diga, não se frustrarão. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, Mas vai passar. mas os planos de Deus ninguém impedirá. Aleluia. Nada poderá frustrar os planos de Deus para mim e para a sua vida, meu irmão. Oh, decida confiar nele. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, É a vontade dele. e a minha vida em tuas mãos São os planos está. E nenhum dos teus planos
em seu coração. Está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só, Ele está aqui. Ele está aqui, meu irmão. Parece não, Ele mesmo. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, Eu estarei contigo, filho. quando passares pelo fogo, Ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. é suficiente a presença dele na Eu tua estou vida. contigo, filho. Eu estou contigo, filho. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, que governa a sua vida. sou eu, Não é do teu jeito, não é da sua maneira, não é o seu sonho, Ninguém pode te ajudar, não é o que você planejou, meu irmão. ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, São os planos dele para mim e para a sua vida. ninguém impede. São maiores e melhores do que os nossos, meu irmão. Aleluia, Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus de promessas. Quando Ele fala, meu irmão, Ele não volta atrás na palavra dEle. Fica tranquilo, fica tranquilo. Ainda que pareça que fugiu do controle, ainda que pareça que seus sonhos estão frustrados, ainda que pareça que não tem mais jeito, meu irmão, a última palavra vem do Senhor. Os olhos dele estão sobre a sua vida, ainda que você ache que ninguém está olhando para você. Os ouvidos deles estão atentos ao teu clamor, ainda que você ache que ninguém está te ouvindo. Chegou a hora de você clamar aquele que pode resolver o seu problema. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Aleluia, Ele está te vendo. E os teus ouvidos, Ele está te ouvindo. Estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele está mais perto do que você imagina, meu irmão. És Deus de perto e não de longe, nunca. Tu és fiel, Ele não mudou. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode fazer, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir.
os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca morragens, tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Ele está contigo, irmão. Eu posso enfrentar o que for. Eu sei que Ele luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Diga mais uma vez: posso enfrentar o que for. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos são os planos dele. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Vai se cumprir, 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 vai se cumprir. Você precisa crer, meu irmão. Você precisa crer nas palavras que ele disse. Aleluia. Deus te abençoe. Pode tomar o teu. Pastor Sérgio. Glória a Deus. Meus irmãos, irmãs, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Por favor, os que estão assentados, se coloquem sobre os pés. Abram as vossas Bíblias no Salmo de número 23. Salmo de número 23. Quero tributar ao nosso Deus a honra, a glória, o louvor que lhes são devidos, por nós estarmos aqui novamente para adorar o Senhor. Digo de coração, me sinto em casa,
estar aqui, rever os irmãos. Agradeço o convite feito pelo pastor Júnior, consideramos como amigo nosso. Pastor Moretti, que por alguns anos, estivemos vinculados aqui a essa igreja, ainda pastoreando ali a Quenoses. E eu louvo a Deus pela vida do pastor, um grande amigo. Os demais pastores que estão aqui nessa noite, alguns nós conhecendo, outros obreiros nós estivemos ontem lá na congregação do pastor Irani, no Lago Azul, adorando a Deus lá, Congresso, culto de varões. Então grande parte dos irmãos estavam lá, foi bênção, Então um prazer rever os irmãos, toda a igreja. Que Jesus abençoe. Trago saudação, pastor Moretti, ao senhor e à igreja, do nosso pastor presidente, pastor Ari Inácio. Ele é sabedor que nós estaremos aqui. Mandou um abraço, a paz do Senhor ao pastor Moretti e a toda a igreja. Amém, irmãos? Salmo 23, todos encontraram? A versão que eu possuo aqui talvez seja um pouco diferente, mas o sentido do texto é o mesmo. Salmo 23, a partir do primeiro verso, diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura a minha alma, me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Versículo 6: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Vamos orar ao Senhor. Pai, te damos graças pela tua palavra. A tua palavra, ela é suficiente, ela é poderosa, Pai. Ela não precisa de nenhum acréscimo para que ela opere, Deus. Ela pode fazer todas as coisas. Que teu Espírito Santo ministre ao coração dos teus filhos, Pai. Tu conheces a necessidade particular, tu conheces a necessidade coletiva da igreja. Meu Deus, anula no mundo espiritual, Senhor, toda oposição à tua palavra. Tira, Jesus, toda resistência. Me dê graça para falar da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Se aceite, por favor. O tema está baseado no verso de número 6. Coroados de bondade e misericórdia. O Salmo 23 é um dos, se não o mais querido e lido de todos os 150 salmos. Na nossa Bíblia, os irmãos sabem, nós possuímos 150 salmos. Salmos são canções que foram quase a metade desses salmos foram escritos por Davi. A tradição atribui a Davi 73 salmos. Um salmo a Moisés, o salmo de número 90. Alguns salmos os filhos de Coré ou Corá, salmos de Asaf e assim por diante. Esse salmo ele foi escrito por Davi. Provavelmente é um dos textos bíblicos mais conhecidos em todo o mundo. Não é difícil sairmos aqui agora, nos dirigindo para casa, e não passar por um muro, um letreiro, adesivo de um carro, onde tenha pelo menos o primeiro verso do Salmo 23: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Charles Spurgeon chegava a dizer que o Salmo 23 é a pérola dos salmos. A pérola. Infelizmente, essa familiaridade com qualquer parte das Escrituras acaba gerando em nós ou produzindo uma certa resistência quando o texto vai ser ensinado ou pregado. É como que o impacto ou a apreciação não é mais a mesma, porque nós já ouvimos muito, temos condições, conhecemos de cor, podemos recitar todo o salmo, conhecemos cada um dos versos. Os irmãos estão ouvindo mensagens concernentes a esse salmo, mas nós não podemos anular o poder das Escrituras.
Paulo escreveu aos Romanos capítulo 15 dizendo que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paz e consolação das Escrituras tenhamos esperança. A Bíblia Sagrada ela é inesgotável. Por mais que exista um tema em um congresso de 4, 5 dias, com 5, 6 cultos, todos os pregadores vão falar do tema de uma maneira diferente, aplicando na vida das pessoas. Porque o Espírito Santo de Deus, ele sabe o que nós precisamos. Davi, ao escrever o Salmo, ele fala com propriedade sobre o relacionamento pastor-ovelha, porque o ofício de Davi era pastor de ovelhas, então ele sabia do labor pastoral. Agora Davi se coloca na posição de ovelha e reconhece o cuidado de Deus por ele. Todos os ofícios que durante o trabalho de Davi ao cuidar das ovelhas de seu pai, ele encontra em Deus esse cuidado para com a sua vida. Essa relação pastor-ovelha nós encontramos em diversos textos da Bíblia Sagrada. Sempre Deus se apresentando como pastor, Deus chamando profetas, reis, sacerdotes, líderes de pastores. Na dispensação da graça, no Novo Testamento, nós vemos Deus instituindo requisitos para a ordenação de pastores. E o próprio Cristo, no capítulo 10 de João, ele fala de maneira bem clara sobre o relacionamento entre pastores e ovelhas. Aqui Davi, ele se coloca na posição de ovelha e diz que Deus é o seu pastor. O tema no versículo 6, que foi extraído, o tema do verso 6, ali é o resultado do que os versos anteriores têm a nos ensinar. O verso 6 é o resultado dos versos anteriores. O verso 1 é onde está o âmago do salmo, onde está a ideia central do salmo. Do verso 2 ao verso 5, apenas ratifica, confirma o que foi escrito no primeiro verso. O texto diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou de nada tenho falta, não importa, o sentido é o mesmo. Quando Davi está fazendo essa afirmação, ele está dizendo que Deus é suficiente. E do verso 2 ao 5, ele vai provar a suficiência de Deus. Ele vai mostrar que Deus é suficiente. Mas nós temos que entender essa questão de Deus ser suficiente. Nos dias em que, no nosso entendimento, de modo geral, não estou falando de alguma forma específica ou singular aos irmãos, nos dias em que os cristãos estão entendendo que vida cristã feliz e vitoriosa é totalmente contrária à adversidade, ou melhor dizendo, só podemos ser felizes de acordo com a quantidade de benesses, de vitórias, de ganhos que alcançamos da parte de Deus. A vida cristã está sendo medida pelas bênçãos recebidas, e o salmista está dizendo: o Senhor é suficiente. Na realidade, nenhuma só bênção na vida cristã, ela seria chamada de bênção se ela for divorciada de Deus. A exemplo do filho pródigo, não adianta receber herança do pai e tentar desfrutar das bênçãos que a herança proporciona distante do pai. Não existe bênção ou vitória a parte do Senhor. Deus, ele é suficiente, porque nele há tudo, ou existe tudo que precisamos. Não há falta, como disse o salmista. Deus não sonega bem algum àqueles que temem a ele. Os que o buscam de nada tem falta, escreveu o salmista. Deus, ele é suficiente. Paulo chega a dizer aos Efésios: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo.
já temos tudo. Pedro, na segunda epístola, capítulo 1, versículo 3, ele diz: Deus nos deu tudo no que diz respeito a uma vida religiosa e piedosa. Não falta nada. O entendimento de Paulo era esse. Ele chega a dizer na segunda carta aos Coríntios, naquela lista de sofrimento, no labor apostólico, pastoral, ele diz: entristecido, mas sempre alegre, pobre, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo não está dizendo eu não tenho problema, ele está dizendo o problema existe. Às vezes nos entristece, mas existe uma razão, uma motivação de alegria maior. Às vezes não tenho o que comer, onde dormir, o que vestir, mas estou a cada vez enriquecendo as pessoas com a pregação da palavra de Deus. Às vezes não tenho nada, mas eu possuo tudo. Tudo é Deus, Ele é suficiente para as nossas vidas. O mesmo Paulo, ele chega a dizer o seguinte: eu sei ter muito, aos Filipenses, e sei não ter nada. Sei viver na prosperidade e sei viver na escassez. Qual é o equilíbrio, Paulo? Posso tudo naquele que me fortalece. Posso tudo. Quando ele estava enfrentando uma dificuldade muito grande, ele disse que era um espinho na carne, um mensageiro do diabo. Ele ora a Deus 3 vezes para que Deus o livrasse daquela situação. A resposta divina é essa: a minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A palavra grega aqui para basta significa literalmente suficiente. Deus está dizendo: Paulo, a minha graça é suficiente para a sua vida. Não falta nada para você continuar sendo crente. Não falta nada para você continuar sendo pregador. Não falta nada para você continuar pastoreando igreja. Não falta nada para você continuar me servindo e fazendo a minha vontade. A minha graça é suficiente. Quando entendermos isso, quando nós entendermos a implicação dessa questão da graça, naturalmente produzirá no nosso coração contentamento. O escritor aos Hebreus diz assim: olha, vivam a vida com contentamento. Não está proibindo ou inibindo o cristão de desejar um emprego melhor, um salário melhor, uma casa mais ampla. Não. Alcançar a realização de sonhos pessoais na área financeira, nada disso. Mas é viver contente com o que você é hoje. Viver contente com Deus hoje. Fez a campanha, a resposta não veio, ou veio uma resposta como não. Se contente em Deus. Viva contente nele. Se contente pela roupa que você tem para vestir. Se contente pela casa que você tem, onde você se abriga com a sua família. Seja contente porque no meio da luta você está de pé. Ele tem te sustentado. Você não tombou, não caiu, não naufragou. Ele tem te sustentado. Contentai-vos com a graça de Deus. Se contente com isso. Aleluia. Asaf faz uma série de reclamações no Salmo 73. Por que o ímpio prospera? Não adiantou nada lavar as mãos na inocência. Que adianta te servir? O homem que era envolvido com a obra, era músico, era mestre, era maestro, e mesmo assim ele reclama. Depois que Deus dá uma lição a ele, ele diz no versículo 25, um dos textos mais lindos da Bíblia, na minha opinião. Asaf, no final da prova, quando ele entendeu que Deus é suficiente, ele diz: a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu mais deseje além do Senhor. O que Asaf entendeu? Asaf entendeu: Deus é suficiente, não falta nada, Ele é suficiente. Paulo disse que em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. Às vezes são os detalhes que nos afastam do essencial, que é Cristo. Os detalhes nos afastam do essencial, que é Cristo. A Bíblia diz que Cristo é tudo, Colossenses 3,11, em todos. Repito, Cristo é, não foi, não será, Ele é tudo em todos. Ele é a plenitude, Ele preenche cada vazio da tua alma, do teu espírito. Ele é tudo que você precisa.
Talvez você está angustiado, achando que precisa trocar de carro. Não. Você precisa que Cristo preencha todo o teu ser. Você precisa, pastor, preciso passar no concurso. Continue estudando, não há nada contra, a Bíblia não proíbe. Mas entenda, você precisa 100% de Jesus na tua vida. A totalidade do teu intelecto, das tuas emoções, das tuas decisões, da tua vida ministerial, conjugal, financeira. Cristo deve ser o regente da tua vida, dominar o teu ser. Quando Ele for o centro, você vai entender que Ele é suficiente. O próprio Jesus disse o seguinte: onde está o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Qual a porcentagem que Cristo ocupa no nosso coração? Cristo, Ele é suficiente. Ele é suficiente, não falta nada. É isso que Davi está dizendo: Deus é meu pastor, nada me faltará. Ele é suficiente. Eu não preciso de mais nada, porque Ele cuida de tudo. A religião, ela tentou inculcar em nós ao longo de anos que eu preciso fazer algo para ser alvo da graça divina, como se a minha bondade comprasse o favor divino. Não é assim. Tudo é fruto da misericórdia e da graça. Não fazemos nada por merecer. A graça que salva é a graça que capacita. Tito 2, 11 e 12. A graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A mesma graça nos constrange, nos ensina a abandonarmos as paixões mundanas e infames. Para quê? Para viver nesse presente século de maneira sóbria, justa e piedosa. A graça que arrancou das trevas é a graça que capacita para andar na luz. A graça que arrancou das trevas, capacita para andar na luz, é a graça que abençoa com pão cotidiano sobre a mesa. É a graça que dá livramento no trânsito todos os dias. É a graça que guarda a esposa quando sai para o trabalho, o filho que vai para a faculdade, volta altas horas da noite. É a graça que abre porta onde todo mundo diz não tem jeito. A graça vai lá e escancara a porta. É a graça que também fecha a porta e fala não, é tropeço, não é para você passar. É a graça. Tudo é por causa da graça. Não há mérito humano. Davi está dizendo: somos ovelhas. Ovelha apenas é conduzida pelo pastor. Ovelha não conquista. Ovelha é abençoada. Ovelha é direcionada. Ovelha é alvo do cuidado do Deus que é suficiente para ela. Tem alguém que me entende nessa noite? Isso aqui é o âmago do salmo. Deus é suficiente. O resto ou o restante dos salmos mostra que Ele é suficiente. Podemos depreender a partir do verso 2. O que ele diz? Deitar-me faz em verdes pastos. O que o texto está nos dizendo? Ele me alimenta e me dá descanso. Davi não está dizendo eu como ovelha vou atrás do alimento. Não. Quem me leva até o local do alimento é o meu pastor, que Ele é suficiente para as nossas vidas. Ele que me leva. Enquanto outros animais possuem olfato aguçado, as ovelhas dependem completamente, literalmente dos seus pastores, para que possam cuidar delas. Se elas forem deixadas para procurar alimentos, poderão ingerir ou comer ervas venenosas. E à medida que uma ovelha vai comendo de determinado arbusto, determinada planta, as outras vão seguindo. Então precisa de um pastor que vai conduzir. E as ovelhas, elas só dormiam após ter comido, após ter saciado a sua sede, e tendo a certeza que o pastor estava próximo delas. Porque os especialistas da área, eles dizem que elas enxergam em média de 10 metros nitidamente. Então elas não podem ficar muito longe do pastor. Elas são conduzidas pelo pastor para se alimentar. O salmista está dizendo: Deus é suficiente, nós dependemos inteiramente dEle. Que é Ele que nos leva a esses verdes pastos ou pastos verdejantes, para que possamos saciar a nossa fome. E Ele mata a nossa sede. E Ele está conosco.
E uma vez alimentados, protegidos, nós vamos descansar, nós vamos deitar e vamos dormir. Porque o pastor que é suficiente, ele nos conduz a esses pastos verdejantes. O texto continua dizendo: guia-me mansamente às águas tranquilas. Além dele alimentar as ovelhas, ele também sacia, ele mata a sede das ovelhas. Hidratar um rebanho naquela época não era nada fácil, não era tarefa simples. Alguns lugares que eles pastoreavam eram lugares ermos, deserto, pouca vegetação, consequentemente pouca água. As ovelhas não costumam beber água em lugares de grandes correntezas, águas escuras. As ovelhas precisavam que às vezes os pastores fabricavam espécie de represas, para que o local ali ficasse como que uma lagoa, um lugar mais calmo, e elas pudessem matar a sede. O pastor tinha que represar às vezes a água. Além disso, o salmista diz: leva-me a águas tranquilas. A palavra leva-me aqui traduz um vocábulo hebraico que está falando de liderar gentilmente. Preste atenção, está em consonância com João 10. Jesus não falou que o pastor pega pela orelha o sumo pastor e arrasta. O pastor conduz. O pastor vai à frente e o rebanho vem atrás. O pastor não empurra o rebanho. O pastor do salmo não força o rebanho. O pastor do salmo é o padrão para o rebanho. Por onde ele passa, as ovelhas devem passar, que é seguro. O caminho que ele trilha, as ovelhas devem trilhar, que é o caminho seguro. As ovelhas depositam 100% da confiança nele, e as ovelhas o seguem. Diferentemente dos rebanhos de outros gados, onde eles são tocados ali, às vezes até com uma certa truculência, as ovelhas não. As ovelhas ouvem a voz do pastor e o seguem. E Jesus falou: eu conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido. Qual é a voz do pastor, pastor Sérgio? A voz do pastor do Salmo é de Gênesis, Apocalipse, 1189 capítulos, 31.173 versículos. Todos eles Deus está falando com o rebanho e guiando o rebanho para se alimentar e para beber águas. Ele que guia. Agora, se a nossa sede for grande, pastor, Salmo 107 verso 9, o salmista está com sede de Deus. Ele diz: ele sacia o sedento e satisfaz plenamente aquele que está com fome. Salmo 63 versículo 1: a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti. Plenitude. Ele não está dizendo: eu estou com sede, a língua seca aqui, grudando ao céu da boca. Não, todo o meu ser anseia por ti, como numa terra seca, sem água. Mais do que está sedento pela água, o meu ser, espírito, alma e corpo deseja beber dessa água espiritual que o Senhor tem para dar. Tem uma sede em mim que só o Senhor pode saciar. Existe uma sede em nós que ela não cessa. Jesus falou para a samaritana, pastor, que ela nunca mais teria sede. Ele está falando de sede espiritual, mas quanto mais bebe, mais temos vontade de ir para a fonte. Se você não tem sede mais, você está no lugar certo. O sumo pastor está dizendo: eu vou restaurar, eu vou refrigerar, eu vou dar alimento, eu vou conduzir você novamente, e você vai voltar a depender do meu pastoreio. Levanta a mão para adorar o sumo pastor que está aqui nessa noite. Nos desertos, onde às vezes os pastores estavam apacentando, às vezes caíam tempestades violentas. Eles tinham que buscar abrigo para ele e para as ovelhas. A tempestade passava, às vezes trazendo até prejuízo para o rebanho. Mas aquelas águas que caíam sobre a terra seca se avolumavam. As águas que as ovelhas bebiam no deserto eram oriundas de oásis
e também de tempestades. Preste atenção em mim. A tempestade passava, aquilo que era para destruir, o pastor agora usava para saciar a sede do rebanho. Repito, aquilo que seria para destruição, provocava medo, agora servia como alimento para saciar a sede do rebanho. Talvez você está dizendo ou pensando, vai acabar. A tempestade assoprou o ano passado, retrasado, antes da pandemia, parece que não cessa. Ei, você ainda vai beber da água dessa tempestade. Você não vai morrer por causa dela. Por quê, pastor? O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Esse problema não vai te matar. É Deus te habilitando para a vitória. Você vai desfrutar daquilo que esse problema está trazendo. Deus vai converter maldição em bênção e vai fazer com que você beba e testemunhe dizendo: eu fiquei de pé, porque Deus é o meu pastor e nada me faltará. Oh glória! Deus abre fonte no deserto, o pastor abre, mas Ele também envia tempestade para saciar a tua sede. Deus envia a tempestade não é para destruir, é para saciar a tua sede. Deus envia a tempestade para saciar a tua sede. Oh glória! Guia-me mansamente, lidera gentilmente, toma a frente. O outro verso: refrigera a minha alma. Ele está dizendo, Ele é suficiente. Por quê? Porque Ele me dá alimento e descanso. Ele é suficiente porque Ele mata a minha sede. Ele é suficiente porque Ele me restaura e preserva. A expressão refrigera minha alma fala da restauração e preservação. Preste atenção. Completa, graciosamente concedida às ovelhas. John Wesley, ele diz que o Senhor traz a ovelha que foi ferida de volta, tratando dessa ovelha, trazendo refrigério, que é uma forma de restauração. João Calvino chegou a dizer que o pastor nutre as suas ovelhas, aquelas que estão enfraquecidas, aquelas que estão doentes. Ele traz refrigério para elas. Refrigério aqui no versículo que nós estamos trabalhando fala de restaurar e renovar forças. Aqui não fala de um sentimento interior. O texto quer dizer que o pastor é quem renova a força da ovelha, não parte da ovelha. É o pastor que refrigera a ovelha. Assim como é o pastor que alimenta, assim como é o pastor que mata a sede, assim como é o pastor que guia, também é o pastor que restaura a ovelha, porque Ele é suficiente. Ele restaura. A ideia original aqui é renovar as forças. Essa ideia está correta com o texto original. É Deus que renova as nossas forças. Às vezes nós, no nosso costume cristão e religioso, nós achamos que agora, nessa semana, nos dedicando mais, seremos renovados. É ótimo se aproximar de Deus, mas entenda, não é mérito. Repito, não é mérito, porque Deus, Ele não depende que você fique uma semana de jejum e oração para te renovar. Você deve jejuar e orar até a volta de Cristo, mas não é mérito seu. Você pode estar caído, arrebentado, feito em migalhas, a tua fé indo a bancarrotas. Você pode estar dilacerado emocionalmente, e no estalar de dedos o pastor restaura, levanta, fortalece, renova, refrigera, perdoa, dá vigor. Oh glória! Porque nós dependemos inteiramente dEle, para que não haja mérito em nós. Olha, eu oro e Deus faz, eu prego e Deus opera. Não é você, é Ele. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas eu tenho o dom de tal. Não é você, é Ele. O Senhor é o meu pastor, Ele é suficiente. O pastor da igreja é Ele. Pedro disse, o sumo pastor e bispo das nossas almas. Só acontece alguma coisa quando você canta, é porque o sumo pastor está operando no meio do rebanho. Só acontece alguma coisa quando você prega, é porque o sumo pastor conhece a necessidade das ovelhas. Então levanta a mão nessa noite e atribua a Ele a glória, a honra e o louvor. Oh, aleluia!
fortalece o cansado e renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Isaías 40, 29. Isaías 12, 2 diz: Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor sim é minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Ele é a minha força, Ele é o meu cântico, aleluia, e Ele é a minha salvação. Repito, Ele é a minha força, Ele é a razão porque eu estou aqui nessa noite pregando, e Ele é a minha salvação. É por causa dEle, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Aqueles que esperam nele terão as suas forças renovadas. É esperar nele, não é fazer algo para ele. Se desprenda do ativismo religioso, seja produtivo na obra, seja um ramo frutífero, mas entenda, ativismo religioso do extremo é nocivo para a tua vida. Entenda, descanse nele, ovelha do sumo pastor. Para de tentar buscar restauração pelo mérito, a força do teu braço. Fala para ele onde está precisando ser restaurado. O sumo pastor vai te restaurar. O sumo pastor vai nos restaurar. Olhe para cá, o sumo pastor vai nos restaurar. Coroados de bondade e misericórdia é resultado. Todo o processo é Ele é suficiente. Ele dá alimento, Ele dá água, Ele conduz, Ele traz refrigério, e no final Ele vai coroar com bondade e misericórdia. O sumo pastor pode começar a obra de restauração ainda hoje. Tem alguém que acredita nisso? Tem alguém que crê? Pastor, mas eu não preciso, eu estou em Jerusalém, eu estou muito bem com o Senhor. Alguém estava em Jerusalém, Lucas capítulo 10, decidiu sair. Quando ele sai, é apanhado no meio do caminho, um trecho lá onde os ladrões costumavam saquear as pessoas e até assassinar. E ele é surpreendido. A Bíblia diz que ele é espancado, roubaram os seus bens. A parábola do bom samaritano, que nós assim conhecemos. Ele fica à beira do caminho. Vem dois religiosos, um sacerdote, um levita, passa de largo. De repente desce um samaritano. Versículo 30 ao 34 diz que ele foi movido de íntima compaixão. Vai até aquele homem, ata as feridas, porque alguém que está ferido precisa que as suas feridas sejam tratadas e não expostas. A função da igreja não é expor feridas, é tratar feridas. E eu só consigo tratar feridas se eu me aproximar de quem está ferido. Porque enquanto eu estou à distância, eu fico julgando: será que está vivo? Será que está morto? Será que se levanta? Acho que não levanta não. Eu acho que agora vai cair de vez. Já foi e voltou algumas vezes, eu estou longe. Quando eu me aproximo, eu vejo onde está a ferida e o que eu posso fazer para ajudar. Quem está caído precisa de alguém se aproximar, para erguer, para levantar, para dizer assim: olha, eu vou cobrir as tuas feridas, eu vou estancar a tua hemorragia. Você não tem condições de andar? Sobe aqui no meu animal, no dorso do meu animal. E você? Eu vou a pé, mas eu quero te ajudar a ser restaurado. Você ocupa o meu lugar. Você ocupa o meu lugar. Isso vai contra o nosso ego, né? Isso, você ocupa o meu lugar, mas você vai ser restaurado. Não importa se alguns vão me ver fora do lugar. O importante é que eu vou cooperar para a tua restauração. Vamos? Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Eu vou atar feridas, eu vou levar para a hospedaria, eu vou investir tempo para que alguém seja restaurado. E pastor, eu vou postar na internet. Não precisa não. É só você e Deus, só Ele, só você e Deus. Não precisa você dizer para quem você doou a cesta básica. Não precisa você dizer para quem você levantou espiritualmente, ministerialmente. Deus já está vendo, porque Ele sabe das suas ovelhas, o estado de cada uma delas. Então descansa o coração. Se não reconhece, se não retribui, a tua obra está escrita nos anais divinos, e Ele te recompensará. Oh glória! Precisamos atar feridas. Precisamos buscar em Deus essa graça para cuidar de pessoas feridas. O pastor tem poder para fazer, mas nós também devemos fazer como igreja. Precisamos tratar das feridas. O outro verso diz o seguinte:
Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me traz consolo. Ovelhas são praticamente indefesas. A maioria dos animais possui um meio de defesa. Você já percebeu? Garras, bico, dentes afiados, velocidade, força, um faro apurado, uma habilidade para se esconder, para voar, para nadar rápido. Tudo para se proteger. Mas a ovelha não, desajeitada, fraca, perna fina, não pula muito alto. Jesus não está falando de gênero do animal, macho e fêmea. Ele fala de que todos somos ovelhas, porque o macho da ovelha é o carneiro, e o filhote desse cruzamento é o cordeiro. Do outro lado de lá é bode, cabra e cabrito. Mas eu estou falando a ovelhas aqui nessa noite, né, irmãos? Então tudo desajeitado, são totalmente indefesas. Ele está dizendo o seguinte: o Senhor me guia por veredas justas ou corretas, mas mesmo que o Senhor me guiar pelo vale da sombra da morte, Davi já está dando um ensinamento para a igreja atual, dizendo: olha, vida cristã não é só vereda de justiça. Vida cristã não é só estar voando no espírito. Vida cristã não é todo dia 500 graus de poder. Vida cristã não é só delícias, maravilhas, bênçãos, vitórias, transbordar do espírito, não. Ele está dizendo: tem vale também, vale escuro, com animais peçonhentos, com feras selvagens, lugar onde as pessoas perdem a vida, porque é o vale da sombra da morte. Mas a ovelha então usa a fé e diz o seguinte: eu não tenho medo de enfrentar os vales. Por quê? Porque o pastor está comigo. A presença do pastor é suficiente. Aí quando eu olho para as mãos do pastor, eu vejo que ele tem cajado e tem vara. Isso traz consolo para o coração da ovelha. E eu posso passar pelo vale da sombra da morte, mas não vou ter medo algum, porque ele vai me guardar. Aleluia. A única proteção certa para a ovelha é o pastor. O pastor, em João 10,7, Jesus falou: eu sou a porta das ovelhas. O curral das ovelhas não era feito todos da mesma maneira, o mesmo material. Um curralzinho de madeira, com arame, não. A maioria dos currais que ficavam em áreas desérticas, lugares ermos, eles eram feitos de pedra. Um muro de mais ou menos 1 metro a 1,5 metros de pedra, e que só tinha uma entrada, só uma porta de acesso para entrar ou para sair. Presta atenção nisso. Aí Jesus chega a dizer: eu sou a porta das ovelhas. O que isso quer dizer, pastor? Os pastores, durante a noite, deitavam-se na porta do aprisco. Só adentra o aprisco quem passa por cima do pastor. Não pegaram não, pastor. Ensaiei a tarde inteira para falar isso aqui, mas não pegaram não. Só tem acesso à ovelha quem passa por cima do pastor. Não entendeu ainda não. Agora a terceira vez, é a última, não faço mais não. Só tem acesso à ovelha quem passa por cima do pastor. O pastor está na porta das ovelhas, na porta do aprisco, ele guarda. Pastor, mas às vezes dá um medo de lobos, de mercenário, do ladrão. Irmão, para chegar a ter contato com a ovelha, vai ter que passar pelo pastor. Verso 1, quem é o pastor? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não vai faltar proteção por trás e por diante. Não falta, se vier de um lado, cai. De um lado 1.000, 10.000 à direita, mas eu não serei atingido. Por quê? Porque o pastor está protegendo o rebanho. Você está diminuindo demais a proteção de Deus. Você está diminuindo muito a ação de Deus. Eu estou falando do Deus soberano, Criador dos céus e da terra, que não dorme, não cochila, não tosqueneja. Um Deus que com a palavra Ele fala, as coisas acontecem. Que tem anjos que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação, recebendo ordem de Deus, dizendo: vai, protege, dá livramento, guarda.
Oh glória, levanta as mãos ao céu. Eu estou acreditando que enquanto estamos aqui pregando e adorando, laços de morte estão sendo desfeitos. Todos os laços estão sendo destronados, caídos por terra. As forças das trevas irão bater em retirada. Por quê? Porque o pastor está conosco no meio do vale, e nada vai acontecer conosco. Oh glória. Eu olho para o pastor e vejo que ele tem um cajado e uma vara. A vara afugenta o lobo, o leão, o urso, o inimigo, e o cajado. Há muito tempo se dizia na assembleia: eita, o pastor usou o cajado. Irmão, o cajado do pastor não era para bater na ovelha. Ainda que ele usava de vez em quando assim, a ovelha extraviando, opa, vai para cá, a ovelha voltava. O cajado, numa das suas extremidades, tinha uma curva. Ao atravessar por algum vale, se a ovelha escorregasse, caísse em um buraco, o pastor usava o cajado para erguer a ovelha. Segura. Davi, a ovelha, está dizendo: ó, tem vara, então estou protegido do inimigo, do devorador, dos predadores. E se eu cair? Tem cajado. Vara protege, cajado levanta. Vara afugenta o inimigo, cajado ergue. Vara e cajado na mão de Deus é consolo para a igreja. Vara e cajado na mão do sumo pastor é consolo para a ovelha. Porque Deus sempre vai estar nos protegendo como pastores. É por isso que devemos ter muito cuidado. O rebanho não é nosso, o rebanho é de Deus. Foi Ele que comprou a igreja com seu sangue. As ovelhas são de Deus. Somos apenas pastores humanos que estamos conduzindo o rebanho até o sumo pastor das nossas almas. Descansa seu coração. Tem vara e cajado na mão do pastor. Não importa o enfrentamento, a luta, a adversidade, qual seja o vale, Ele está contigo no meio do vale. Isso basta. E a ovelha não consegue ver mais de 10 metros de distância. Então o pastor precisava ficar bem pertinho da ovelha. O pastor não ficava distante, ele ficava pertinho, para que a ovelha o enxergasse. Ei, um Deus que está bem longe não é o Deus, não. A Bíblia diz que Ele habita em nós pelo seu Espírito. Ele habita, Ele não está do lado, Ele está dentro. Meu Deus, Ele está dentro pelo Espírito. Conhece luta, conhece fraqueza, conhece vitórias, virtudes, pecado. Ele está dentro. Ele está dentro. Por onde você vai, Ele vai. Quando nós saímos de casa, o Deus já estava aqui. Porque Ele é onipresente, sim. Mas eu não saí de casa sozinho. Ele está dentro. Ele veio comigo. Ele veio com você. Ele entra no BRT lotado. BRT lotado, pastor. Mas tem espaço para Deus lá dentro também. Está lá junto com você. Ele está contigo todos os dias. Até quando? Até a consumação do século. Talvez alguém te abandonou porque você o desagradou, porque você tropeçou, mas Deus não te desampara. Ainda que a tua mãe, teu pai desse as costas, eu, Senhor, te tomo pela mão, estou contigo e te amparo. Eu sou o teu pastor. Oh glória, oh glória. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. Alguns biblistas interpretam aqui que não tem nada a ver com ovelha. Agora Deus está falando de ser um anfitrião, aquele que prepara a casa, a mesa para a refeição, aquele que está recebendo algum hóspede. Mas eu entendo que Davi ainda está falando a respeito de ovelha. Ele prepara um banquete para as suas ovelhas e nos dá o melhor que tem. É isso que Davi está dizendo. Ao ungir a cabeça com óleo, o cálice transbordar, está falando da fartura. Havia um perfume que colocavam na cabeça dos convidados de honra ao receber alguém em casa. Mas aqui Davi ele fala de algo sobre unção, que possivelmente seria o pastor examinando as ovelhas. Quando ele trazia o rebanho de volta, ele ficava na porta da ovelha, esticava o cajado sobre a porta, ia verificando uma a uma. Presta atenção nisso, estou encerrando. As ovelhas passando debaixo do cajado do pastor. Meu Deus. As ovelhas passavam debaixo do cajado do pastor. Ele ia contando. Alguma ovelha diferente tinha uma marca na orelha, fazia um corte nas ovelhas, como se fosse uma marca. Cada um tinha uma marca, uma estigma diferente. Então eles
observava, essa ovelha não faz parte desse rebanho, talvez esgarrou de outro rebanho, puxava a ovelhinha para cá, fica ali do lado, você não faz parte do meu rebanho, e o cajado está estendido. Depois ele pegava aquela ovelha que talvez apresentava algum ferimento, uma ovelha estava meio cabisbaixa, meio doente, por ter ingerido alguma erva venenosa, ou algum outro tipo de doença. Ele trazia para as feridas um unguento, e passava sobre as feridas da ovelha, e o pastor sabe onde está a ferida da ovelha. Pegou não, irmãos. O pastor sabe onde está a ferida das ovelhas, porque todos nós somos contados individualmente. Se você não der glória a Deus agora, irmão, Ele conhece cada um. Ele não olha para cá e vê todos os pastores igual o pastor Moretti, não. Ele vê cada pastor na sua individualidade. Ele sabe o que um é fraco e o outro é forte em alguma área, porque todo mundo passa debaixo do cajado dele. Aí ele pegava o óleo, passava sobre o chifre dos carneiros, o macho, passava óleo sobre o focinho e a orelha das ovelhas, para expulsar inseto. Olhe para cá, o óleo era para expulsar inseto. As ovelhas não tinham como se proteger, ficavam cabeceando uma outra, e o óleo então protegia. Os insetos se incomodando, os insetos fazendo zumbido, o óleo protege de inseto. Você está dando ouvido demais para barulho de inseto, irmão. Para com isso, você é ovelha, se encha do óleo do sumo pastor, deixa as moscas fazerem barulho. Você não é inseto, você é ovelha do rebanho do pastor. Inseto vem para atrapalhar a tua vida espiritual, inseto vem para incomodar, inseto vem para colocar vermes em você. Foge de inseto. Fala para o sumo pastor: encharca a cabeça, encharca a cabeça, derrama mais óleo, porque eu não quero dar ouvidos a barulho de inseto. Resultado. Certamente Ele é suficiente. Certamente bondade, misericórdia me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Se Ele for suficiente, você vai chegar ao resultado, coroado por bondade e misericórdia todos os dias da sua vida. Se coloque de pé, por favor. Eu tenho alguns minutos ainda. Deixa eu aproveitar o ensejo. Debaixo do temor de Cristo, deixa eu falar aqui o que o Senhor colocou no meu coração já no finalzinho da tarde. Aproveito o ensejo para falar do relacionamento ovelha, pastores, pastores, ovelha. Nós temos a tendência de daqui falar que a culpa é de lá falar que a culpa é aqui. Eu tenho uma palavrinha tanto para as ovelhas como para os pastores. Primeiro, seja um pastor que inspire as ovelhas a ter uma vida espiritual mais profunda, um modelo de vida com Deus, um padrão, uma vida de piedade cristã, oração, estudo, serviço, uma vida de amor a Deus. Inspire, pastores. Esteja presente na vida das ovelhas, não só no púlpito, não só nos domingos, não só nas reuniões coletivas, mas no choro, nas tragédias, estendendo uma mão amiga. Apacente com sinceridade. Não finge que não enxerga o erro das ovelhas. Não negue a correção. Pregue o amor, a graça e a bondade, mas pregue também a justiça de Deus. Não negue a sua humanidade, pastor, como eu já incorri nesse erro. Quando estiver fraco, peça oração para o rebanho. Quando precisar, estenda a mão, dizendo: alguém estende a mão para se curar a minha e me ajudar. Peça perdão quando necessário. Libere perdão quando necessário. Um homem espiritual não quer dizer que ele não é humano. Agora, ovelhas. Agora vai. Papel da ovelha. Seja uma ovelha que reconheça o trabalho dos pastores e trate com grande estima. Está na Bíblia, 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13.
Eu rogo, irmãos, que vos reconheçais, os que trabalham entre vós e presidem sobre vós, o Senhor vos admoesta. Tenha eles com grande estima, por causa do trabalho que eles exercem, diz a Bíblia. Grande estima. Segunda ovelha, produz alegria no pastor, no coração do pastor, através da obediência. Obedecei aos vossos pastores. Por quê? Porque vocês devem se sujeitar a eles, porque eles velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de prestar contas dela. Para quê? Para que eles não façam gemendo e possam fazer com alegria. Ah, pastor, o senhor é pregador itinerante. Pastoreei 17 anos, quase 18 e meio, se for somar o período que eu era co-pastor de igreja. Dá para contar umas 2 historinhas. Outra coisa, mais 2 eu encerro aqui. Continue me amando em Cristo. Produz entusiasmo no coração do pastor, para que ele se dedique mais pelo rebanho. Um rebanho ativo, um rebanho presente, um rebanho obediente, um rebanho que está do lado do pastor. Fala: pastor, eu até não concordo com essa direção, mas eu me submeto como ovelha do Senhor. Estou debaixo do teu cajado, vamos lá. Não vou remar contra, eu vou trabalhar na mesma direção. Vamos junto. E por último, deixe-se ensinada pelo teu pastor. Deus constituiu alguns na igreja para ser evangelistas, apóstolos, profetas, pastores e mestres. Para quê? Visando o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, a edificação. Oh, aleluia. A nossa oração nessa noite, encerro aqui 2 orações. A primeira delas: Senhor, me faz ovelha do seu pasto. Está na Bíblia, Salmo 100. É Ele que nos faz ovelha do seu pastoreio. Senhor, quero ser uma ovelha sob os seus cuidados. Aí você vai elencar as tuas fraquezas, você vai elencar as tuas falhas. Aqui agora não tem pastor, aqui não tem evangelista, igual eu falei ontem lá no pastor Irani. Aqui não tem credencial, agora todo mundo é ovelha. A oração agora é de ovelha. Nós vamos levantar a voz, vamos clamar como ovelha e falar: me perdoa, porque dei trabalho, desgarrei do rebanho, estou dando trabalho. Então nós vamos orar. Levanta a tua voz, fecha os seus olhos. Você é ovelha do Senhor, você é ovelha? Então ore, ovelha, ore aqui atrás de mim, obreiros, todos somos ovelha. Pode orar. Você é ovelha, ore. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos debaixo da tua palavra, ela é poderosa. Não precisamos de nada além dela, ela é suficientemente poderosa. Reconheço meus erros, as minhas práticas que te entristecem. Desculpe-me, Pai, perdoe-me quando me extravio da tua vontade. Como ovelha que deveria ser, acreditar na sua suficiência, no cuidado, no alimento, na água, na proteção, na restauração. Meu Deus amado, me perdoa. Me perdoa, Pai, perdoa os teus servos aqui. Estamos orando como ovelha. Ovelha não está apta para cuidar de si mesma. Ovelha depende do Senhor. Ó Deus amado, nos leva a esse entendimento mais profundo. Espírito de Deus, faz-nos conhecer a tua vontade, ouvir a tua voz. Meu Deus, que o teu nome seja exaltado, Senhor, à medida que nós nos curvarmos. Meu Deus, que haja discernimento para entender quando o Senhor fala. Queremos discernir a tua voz, desassociá-la da voz dos ladrões, dos mercenários, meu Deus amado, os falsos profetas. Fala conosco, Pai, e nos chama pelo teu nome, Senhor. Nós precisamos, meu Deus, consola essas ovelhas que choram agora. Traz alento para essa ovelha que não tem força nem para orar. Levanta os caídos, meu Deus, abençoa, Pai, o teu rebanho. Somos os teus servos, Pai, e dependemos da tua graça, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Em nome de Jesus. A segunda oração, eu quero orar pelas pessoas que vão entregar a vida a Jesus, as pessoas que já fizeram parte desse rebanho. Jesus falou em João 17: há um só pastor e um só rebanho. Você já fez parte do rebanho de Cristo, se afastou, mas o sumo pastor continua te amando com amor incondicional. Pastor, mas eu estou envolvido em tantas coisas. A ovelha, ela não tem condições de se limpar, retirar os seus próprios carrapichos, mas o pastor, ele vai cuidar dos detalhes. Ele vai trabalhar em você, ele vai tratar feridas, ele vai te moldar, ele vai te fazer novamente ovelha do seu aprisco. Há alguém nessa noite que
quer entregar a vida a Jesus Cristo, reconciliar com o sumo pastor as nossas almas. Há alguém que já saiu de casa com essa decisão no coração, ou ao longo do culto, você entende que a necessidade é essa, reconciliação, ou aceitar a Jesus.